Ei, ministro de louvor, você tem vivido para a glória de Deus? Seja bem-vindo. Vamos falar aqui por aproximadamente 15 minutos, talvez um pouquinho menos que isso, sobre viver para a glória de Deus. Estamos na leitura do Novo Testamento. A leitura de hoje é 1 Coríntios, de 8 a 10. Nós vamos falar aqui de um versículo do capítulo 10. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Diogo Almeida, a Rose Ferreira, José Vitor, Fortunato. Gente, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus essa manhã. Bom, eu sou Natan Bezerra, eu falo para ministros de louvor. Se você não é ministro de louvor, seja muito bem-vindo. Mas eu peço que você compartilhe isso com quem é da galera do louvor da sua igreja, seus amigos aí. Porque quando eu falo sobre conhecimento da Bíblia, sobre momentos devocionais, sobre leitura da Bíblia, é para incentivar a galera do louvor a conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a Deus, para escolher repertórios bíblicos profundos, para ministrar com segurança e para ter uma vida espiritual saudável, né? Eu escrevo algumas coisas aqui, ó. 30 ensaios com Deus para o Ministério de Louvor. Isso aqui é um e-book, só imprimir aqui para ficar melhor de mostrar, tá bom? Tem o meu livro, Cantar e Ensinar, a Igreja Aprende Quando Canta. Muito bom, sobre a importância das canções para o ensino da igreja. E eu acabei de lançar o curso GPS do Repertório. Está aqui no link da bio ou na descrição, tá bom? GPS do Repertório para te ensinar, para se você ficar meio perdido na hora de escolher canções, como escolher canções, quais os critérios para escolher canções. Esses dias alguém entrou em contato comigo falando sobre isso, né? Sobre as canções, como escolher, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então, conheça lá o GPS do Repertório. Eu uso o método Cruz, onde eu falo de canções cristocêntricas, C, U de R de rumo, precisa ter uma direção, qual é o tema do culto, U de unção, que tem a ver com sua vida espiritual, e Z, que tem a ver com zelo, a aplicação disso tudo, né? E eu explico em detalhes lá. R$ 47,90 apenas, adquira, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. O link está na descrição, ou acesse aí natanbezerra.com.br. E essa leitura que a gente está fazendo aqui, você pode baixar gratuitamente esse calendário de leitura bíblica, ó. Calendário de leitura bíblica, ele é muito bom. Dá para você utilizar aí no ano todo, próximo ano também, se você quiser. Você pega, baixa, imprime, compartilha aí com a galera da sua igreja. Então ele é muito bom, é ele que eu tenho utilizado aqui. Você baixa gratuitamente aí no link da bio, natanbezerra.com.br. Beleza, galera? Vamos lá. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Olha só o que diz. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Gente, viver para a glória de Deus. Não sei se você já ouviu a expressão corandel. Corandel é diante de Deus ou diante do olhar de Deus. Essa expressão, corandel, é uma expressão em latim e que foi muito popularizada na Reforma Protestante para romper aquela divisão que havia entre sagrado e profano, né? Tudo deve ser feito para a glória de Deus, ou seja, tudo é espiritual. Muitas vezes a gente tem aquela separação. Eu vou no domingo na igreja, parte espiritual da minha vida. De segunda a sábado é a parte secular, né? Já não está muito envolvido Deus aí nesse sentido. E isso é errado. Fazer essa separação é equivocado, porque a nossa vida está constantemente diante de Deus. Então isso é corandel, viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós estamos diante de Deus, diante do olhar de Deus. E é nesse contexto que Paulo está falando sobre comida, né? Ele está falando sobre os limites da liberdade cristã, e aqui ele vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. Se você for observar aqui, ó, versículo 23 começa assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Olha só o que diz o versículo 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a você isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas do outro. Olha só, ele não está falando por causa da sua consciência. Ele está falando da consciência do outro. A gente tem ciência de que tudo é de Deus.
Então, se você está num lugar em que alguém fala assim, ei, isso aí é sacrificado, hein? E aí você para, poxa, talvez aquela pessoa vá se escandalizar. Aquela pessoa que falou, talvez ela se escandalize se eu comer isso aqui. Então, pensando nessa liberdade cristã, você não deve comer. Versículo 28, versículo 29. Consciência digo não a sua propriamente, mas a do outro, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Versículo 30. Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. Então, esse tropeço aqui tem a ver com salvação. Às vezes a gente pensa também assim, não, essa questão de tropeço é questão de escândalo, né? Ah, não vou fazer isso para me escandalizar. Aqui ele está falando de salvação, tá bom? Então, se você observa que para os mais fracos aquilo pode ser um tropeço, um motivo de escândalo, pode impactar na salvação de alguém, então a gente evita fazer para que Deus seja glorificado. Então, quando ele está dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí agora eu quero sair do âmbito da comida e perguntar para você agora, como é que está a sua vida diante de Deus? No sentido de trânsito, como é que você dirige? Né? Como é que está a sua vida aí no trânsito, o seu testemunho no trânsito? Como é que está o seu testemunho dentro da sua família, no seu ambiente familiar? Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você tem promovido escândalos? A sua forma de agir, a sua forma de reagir a uma crítica, a sua forma de lidar com os problemas, você tem sido motivo de tropeço a algumas pessoas? As pessoas que estão em sua volta? Como é que é o seu convívio na universidade? Como é que é o seu convívio no Ministério de Louvor? As pessoas precisam pisar em ovos para falar com você? As pessoas precisam tomar todo o cuidado, porque senão você se estressa, porque você é uma pessoa difícil de lidar. Como é que você tem vivido? Você vive para a glória de Deus? Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. E a gente precisa, de alguma forma, fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, sejam alcançadas por Deus, e não motivo de empecilho a elas, e não motivo de empecilho a isso, por conta de um trato, de um testemunho que a gente não tem dado de maneira que condiga com a nossa fé cristã. Então, tudo que a gente fizer deve ser para a glória de Deus. Eu tive um exemplo eu cursei 1 ano e meio de História na Universidade Federal do Amapá. E tinha um colega que eu sempre dei carona para ele. Então isso era uma forma também de glorificar a Deus, né? Sempre dei carona para ele, nunca cobrei nada, a gente morava no mesmo bairro, íamos para a faculdade. E um dia eu faltei. Eu falei para ele que eu não iria, por isso eu não consegui dar carona para ele e tal, beleza. No outro dia, quando eu chego na faculdade, uma colega falou assim, você é crente, né? Ah, crente. Eu falei, por que você está falando assim? Não, ontem você não veio, mas na hora que passou a lista de frequência, chegou aqui o teu nome assinado. Né? O professor passava aquela lista de frequência. Chegou aqui teu nome assinado. Eu falei, mas eu não pedi para ninguém assinar. Pois alguém assinou para você. Você ligou para alguém, sim, pedindo para assinar teu nome. Eu não liguei para ninguém. Eu não pedi para ninguém assinar meu nome. Se eu faltei, vai. Vai ser encarada a falta aí. E aí fui procurar esse meu colega. Perguntei, tu colocou meu nome na lista de chamada? Eu coloquei lá teu nome porque eu tinha faltado para tu não ser prejudicado. Eu falei, não faça isso não, meu amigo. Eu não pedi para colocar meu nome. Eu não pedi para colocar meu nome. E nisso que eu estava mostrando para ele, estava dando um recado de que eu, como cristão, eu não compactuo com esse tipo de atitude, de mentir. De mentir. E aí depois eu fui falar para ela, ó, fulano de tal achou que estava fazendo algum benefício para mim, acabou colocando meu nome, mas não foi eu que pedi. Como eu dou carona para ele todos os dias, ele achou que estava fazendo uma bondade em colocar meu nome lá na lista de frequência. Mas não é para colocar meu nome. A Kátia está colocando, exatamente, ele quis ajudar, mas acabou me atrapalhando, né? Mas de alguma forma serviu para eu deixar um recado, para ele especificamente. Olha, eu não compactuo com esse tipo de coisa. Se eu faltei, eu faltei. Eu compartilho da verdade. Eu sou servo de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Então são recados que a gente precisa dar, ou recados que a gente deixa. Naturalmente, esse foi um caso que aconteceu, mas naturalmente, na forma como você lidar com as pessoas, como você trata com a pessoa, seja no dar uma carona, seja no compartilhar momentos específicos ali da palavra de Deus, da presença de Deus, aconselhar alguém, orar por alguém, ter empatia no sofrimento das pessoas, andar de maneira que glorifique a Deus, ser sal da terra e luz do mundo, é isso. Viver para a glória de Deus. Não só no domingo, não só na igreja, não só na hora do culto, mas todos os dias.
de domingo a domingo, segunda a segunda, vivendo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Quero deixar essa reflexão para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu dia, fortaleça o teu dia. Hoje é quinta-feira, já estamos caminhando aí para o final de semana. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te fortalecendo e te dando condições e graça para viver para a glória dele. Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente finaliza essa semana com mais uma live. Depois a gente volta na segunda-feira. Grande abraço.